Fala galerinha do canal, vai deixando seu like no vídeo, pega esse link, manda pra geral, você que é vascaíno, você que é vascaína, que está ansioso agora pro jogo de 4 horas contra o Inter, que exatamente hoje, né, domingo, às 16 horas, o Vasco pode estar decidindo o futuro e o rumo dele, e no rumo não só dele, como do nosso maior rival, se ganhar do Corinthians aí, tomara que perca e o Vasco ganhe do Inter aí, seria excelente, né, mas o Vasco ganhando, o Vasco tem que pensar só nele e se safar dessa dificuldade e desse momento terrível que a gente está vivendo no Campeonato Brasileiro. Estamos a 1 ponto atrás do Bahia, lembrando que o Bahia empatou ontem com o Atlético Mineiro, o resultado era bom se perdesse, mas não foi tão ruim assim também, dependendo, se o Bahia tivesse ganho ontem do Atlético Mineiro, estaria muito difícil a situação da gente, mas a gente só depende da gente, pelo menos nessa rodada, para sair da zona de rebaixamento. E falar para vocês que foi montado entre o Alexandre Pássaro, o Jorge Salgado e o Vanderlei Luxemburgo um plano para não rebaixar o Vasco, que inclui a folga de jogadores no Carnaval não vai acontecer. Os jogadores pediram bicho e esse dinheiro será dividido entre funcionários que o Vasco está devendo e os jogadores. E também queria falar do que se tornou opção para o jogo de hoje. Não poderia falar muito bem que é opção, né? Porque o jogador é um jogador que não joga nada, mas o Gustavo Torres, ele virou opção para o jogo de hoje. Hoje ele já pode estar retornando ao time, né? O Vasco que tem um retrospecto bom contra o Internacional em São Januário. Os últimos jogos a gente tem vencido, mas esse jogo vai ser difícil porque o Inter briga pelo Brasileirão e o Vasco brigando pelo rebaixamento, que mexe muito com o psicológico. Aí também foi no plano do Jorge Salgado também colocar os psicólogos ali dentro do clube, mas tudo depende apenas dos jogadores. E também falar que nesse momento há um protesto em São Januário, às 2 horas, de torcedores que estão a favor do Levin, que não estão contentes com aquilo que aconteceu na justiça, que não estão contentes com o que aconteceu na eleição do dia 7 e a eleição do dia 14, mas estão lá protestando, que seja um protesto pacífico e que lute pelos seus direitos, daquilo que você acredita que é certo, que não atrapalhe às 16 horas o jogo do Vasco, né? Mas se for de forma pacífica, de forma legal, não vai atrapalhar e não vai mexer em nada com o psicológico de jogador nem nada, mas que venha a ser de uma forma pacífica. Quem é a favor do Levin, eu também gosto muito do Levin, sou a favor dos projetos dele, mas galera, vamos manter a postura aí que mais tarde tem jogo, acreditando que as coisas vão mudar sim para o Vasco e que venha a dar tudo certo. Também queria falar para vocês como o Vasco pode estar entrando aí para esse jogo contra o Internacional. O Vasco pode vir com o Fernando Miguel no gol, o Leandro Castan vai permanecer na zaga, o Neto Borges na lateral esquerda e o Ricardo Graça será o parceiro de zaga do Castan. Na lateral direita, o Léo Matos está retornando após suspensão. O Léo Gil pode estar formando a dupla de volantes aí com o Andrei, né? O Léo Gil que com ele o time é ruim, sem ele o time piora, como foi na última rodada. O Léo Gil pode estar de volta. Aí pode formar um ataque no meio campo, no caso o Benítez, né? Eles podem colocar, ou ele vai poder colocar ou o Thales Magno ou o Igor Catatal ali junto com o Benítez. E no ataque o Cano, eu colocaria, não tem outra opção, colocaria o Thales Magno, mas eu tentaria colocar livre para jogar no meio campo ao lado do Benítez, o Caio Lopes, que apesar da última rodada não ter jogado bem, sentiu a responsabilidade, né? Mas ele jogou marcando. Ele é um menino que joga mais com a saída de bola. Eu acho que ajudaria o Benítez, formaria esses 4 meio campos, os 2 volantes, Léo Gil e Andrei, formaria o Benítez e o Caio Lopes e colocaria no ataque o Igor Catatal e o Germancano. E aí a gente é só ir para alegria, só ir para a vitória. Se Deus quiser, a gente não vai cair, a gente não vai ser rebaixado, mas tudo depende de hoje. Vamos acreditar que vai dar tudo certo, apesar da gestão que não vai ser a favor, a maioria não ser a favor dessa gestão que está aí. Vamos apoiar porque é o Vasco. Não vamos diminuir o sócio torcedor como muita gente está pedindo aí, vamos dobrar ele, porque é o momento que o Vasco precisa do seu torcedor.
Independente do que aconteceu, eu sou Vasco, meu irmão. Pode me criticar no comentário, eu não tô nem aí. Isso aqui tá acima de quem está sentado lá na frente, tá acima de tudo. Vamos acreditar que o Vasco não vai cair e vamos sapecar aí o Internacional, que vai vir sem o seu melhor jogador, que é o Patrick, que vai estar suspenso, né? Vamos acreditar nessa vitória aí às 16 horas. Esse é o meu pré-jogo com a escalação e da forma que eu acredito que o Vasco vai entrar e que venha dar tudo certo, porque seria ruim demais para a história do Vasco um quarto rebaixamento e também para a gente retornar aí para a primeira divisão ficaria muito mais difícil porque a verba vai diminuir. Vamos acreditar até o final e o Vasco, para quem acredita, tamo junto. Hoje tem gol do Cano, se Deus quiser, hoje tem L.